Bom dia a todos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, a paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, que é fonte de reconciliação e comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. Como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Eu os escolhi, foi do meio do mundo, para que vocês deem um fruto que dure. Eu os escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas, lançai as vossas redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-lo. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. E ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo, seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia deste domingo, esse Evangelho vem a se mostrar para nós que Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, nos acompanha sempre, sobretudo quando nós nos colocamos à sua disposição para viver e anunciar a palavra de Deus.
Bonito que o último versículo desse evangelho diz que os apóstolos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse deixar tudo significa que para anunciar a palavra de Deus de uma maneira eficaz, é preciso estar por inteiro na presença de Deus. O coração humano não pode estar dividido. O coração humano dividido fica um coração machucado, fica um coração ferido. Por isso o evangelho de hoje nos mostra isso, que deixaram tudo e seguiram o Mestre, ou seja, seguiram esse Mestre por inteiro, se colocando à disposição para o anúncio do evangelho, para essa ação misteriosa do Espírito de Deus na vida e na missão da igreja. Hoje o Papa Francisco também, quanto vem nos chamar a atenção e nos pedir a todos nós que sejamos uma igreja em saída. O que significa essa igreja em saída? Essa igreja que tem que anunciar o evangelho em todo canto. Quem é a igreja? Somos nós. Todos nós batizados somos discípulas do Mestre. E a nossa vida tem que exalar esse perfume do evangelho. Aonde Deus nos colocar, diz a igreja. Não é apenas querer fazer projetos missionários, mas é um convite que a igreja nos faz a olhar aonde nós estamos e ali nos perguntar: como aqui eu posso ser um sinal vivo da força de Deus? Como eu posso ser um sinal vivo da palavra de Deus? Como eu posso aqui aonde Deus me colocou ser um canal da graça dele? Isso é igreja em saída, é tomar consciência dessa missão que Deus já nos colocou em nossas mãos, aonde nós estamos, e ali Deus nos pede uma resposta sincera. Ali Deus conta conosco, ali Ele quer que nós possamos comunicar o evangelho, a sua palavra, o seu amor. Por isso, nessa liturgia de hoje, Jesus vai dizer para Pedro: não temas. Jesus também está dizendo para cada um de nós hoje: não temas. Aonde você está, é Deus que te colocou ali. Por isso Ele precisa de você ali. Ali tem que ser o lugar do anúncio, ali tem que ser o lugar aonde a palavra de Deus seja conhecida. Para isso, meus irmãos e irmãs, é preciso um despertar. Não dá para ficar dormindo. Não dá para ficar com uma consciência adormecida, querendo que alguém venha fazer o anúncio para nós, ou querendo ainda receber as coisas. É hora de se colocar em processo. É hora de cada um colocar a mão no arado e caminhar. E perceber que Deus está do nosso lado, como diz para Pedro: lança a rede, Pedro. Porque ainda essa insegurança, porque ainda essa teimosia, se desprende. Lança a rede, Pedro. E aí então, em atenção à palavra, foi lançada a rede. E o que aconteceu? A pescaria, foi frutuosa. Quanta coisa na nossa vida, ou melhor, quanto tempo nós já perdemos a nossa vida por não lançar a rede. Quanto tempo da nossa vida, quanta energia desprendida por não acreditar na palavra de Deus,
por não acreditar na força do Espírito, por não acreditar na força do Evangelho. E olha, no Evangelho mesmo assim, eles ficam espantados, né? De novo, ficam lá assim meio que parados, espantados. Nossa, e agora? Jesus diz para ele de novo: não temas. Na nossa vida também é assim. Medo muitas vezes pode nos paralisar. O medo muitas vezes nos impede de avançar. O medo muitas vezes nos impede de experimentar a misericórdia de Deus. Quanta gente tem medo de Deus? Quanta gente ainda não percebeu que Deus é Pai? Quanta gente ainda não se deixou ser amados por Deus? Olha para o nosso mundo, olha para as nossas famílias, olha para dentro da igreja. Quanto sofrimento por não acolher o amor do Pai, simplesmente por não deixar Deus nos amar. Quanta teimosia, não é? E Deus é tão bom que não desiste. Continua dando sinais, continua nos atraindo, continua mostrando um caminho. Nós somos teimosos, mas Deus é misericordioso. Por isso esse Evangelho de hoje nos recorda e nos mostra de uma maneira muito especial para todos nós, que para ser cristão de fato é necessário descobrir essa vida nova que Paulo descobriu. É preciso deixar ser tocado pelo amor de Deus. É preciso olhar na nossa vida, na nossa história, e perceber que é Deus que está nos conduzindo. Perceber que Deus não nos abandonou nunca. Quantas vezes nós temos assim, nos deparamos melhor, diante de um desafio na vida. No primeiro momento a gente não tem aquela lucidez de como lidar com aquela situação, com aquele problema, com aquela dificuldade. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e vai encarando, vai enfrentando, não alimentados pela violência, mas alimentados pela força do amor e pela força do Evangelho, num desejo sincero de fazer a vontade de Deus, as coisas vão se clareando. As luzes vão se acendendo, as portas vão se abrindo na medida certa, na hora certa. Por isso nosso Senhor diz a Pedro: não temas, vai, porque você vai ver que a cada momento eu vou abrir uma porta, vou dar uma luz. Não vos deixarei sozinho nunca. Olha, eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época da história da humanidade, aonde precisamos voltar às nossas origens, sobretudo nesse Evangelho, e mostrar para o mundo que é possível viver a nossa fé, que é possível dar uma resposta de fé, sim, que é possível caminhar sobre a sombra do Espírito, sim. No mundo que descarta a Deus, no mundo que ignora a Deus, nós corremos o risco de ser engolidos. E é preciso também mudar a nossa postura. Como Pedro: não temas, Pedro. E nesse exato momento, então, Pedro e os outros, os companheiros, que fizeram? Deixaram tudo, seguiram a Jesus. Que esse Evangelho de hoje nos inspire também, que Deus nos conceda essa graça de por inteiros se colocar ao serviço da igreja e da sua palavra, e experimentar cada vez mais essa força misteriosa do Espírito,
fazendo na nossa vida a mesma experiência de fé que fez Pedro e seus companheiros. É um chamado, é um convite esse evangelho a todos nós a despertar. Que cada um pense na sua vida, na sua família, no seu trabalho, e pense de uma maneira positiva: estou ali porque Deus me colocou. Estou ali porque ali eu tenho que ser um sinal de Deus. Ali eu tenho que anunciar, ali eu tenho que comunicar, ali eu tenho que transmitir a fé. Tradição é isso, é transmissão da fé. Nós não podemos enlatar uma fé que um dia nós recebemos de corações que buscaram a Deus com muita sinceridade.